Olá, boa tarde. A paz do Senhor, a todos que têm nos acompanhado nesses dias. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de deixar algumas é, recomendações, né? Eu queria deixar algumas recomendações. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é deixar um legado para muitos anos. Vocês imaginam, são 3 volumes de enciclopédia de teologia. Esses 3 volumes vão dar aí não sei quantos vídeos que vão dar. Então nós vimos que a gente está também gravando, deixando um legado para os nossos filhos no futuro, se o Senhor Jesus não virá antes nos buscar. Mas nós estamos deixando isso também para que as pessoas, posteriormente, que queiram estudar teologia, tenham acesso. É um estudo de teologia que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando junto com você. Então, nós estamos estudando a teologia e seria, então, um estudo verbal. Por que verbal? Porque você não pode fazer prova, não pode ler, não pode fazer alguns questionamentos em sala de aula, apenas colocar aí nos seus comentários, escrever pergunta e colocar sua dúvida para que ela possa ser dirimida. Mas o que nós estamos colocando aqui, nós estamos plantando uma semente de conhecimento para todos aqueles que puderem eles terem acesso. Outra coisa também é que o nosso intuito também é preparar você para a volta do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, está faltando muito preparo, está faltando muito ensino, está faltando muito empenho para que o povo esteja alerta, para que o povo esteja ali pronto e preparado para que o Senhor os ache como Ele quer achar. Então é por isso que nós estamos fazendo assim. Então, a partir de agora, eu quero então aqueles que vão entrar agora, outros que já entraram, a Márcia já entrou, mas eu quero dar então novamente a saudação, dizer, estamos iniciando o nosso estudo Vem Estudar Comigo. Na última aula, nós entramos no capítulo 7, e que fala sobre procedimento neste estudo sobre a Trindade. Estudamos sobre a Santíssima Trindade, estudamos sobre a unidade composta de Deus e as provas no Antigo Testamento a respeito da Trindade. Estamos nela, né? E paramos quando fala sobre no ensino no Shema. Então vamos lá, para a gente continuar, não esqueça, pega sua caneta, pega o seu caderno para anotações. Isso é um tesouro grandioso para a sua vida. Para o judaísmo, o Shema é o seu coração. Portanto, negar o sentido desse vocábulo é renunciar à sua fé. Pois entre os israelitas, essa declaração ensina que Deus é indivisível e uno. Entretanto, um exame esmerado no trecho de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vamos ler, evidenciará pluralidade na unidade. Então vamos ver o que fala ali Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Já até imagino por quê. Porque o Senhor é Elohim. Isso. E isso quer dizer plural. Pluralidade, porque ele é Elohim. Não sei, vamos ver. É só o 4? É só o... Então, Shema, ouve, ó Israel, É isso. Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Ok? É o Shema. Então Shema é ouve Israel. É. A palavra único no texto em apreço, no vernáculo hebraico, é E-C-H-A-D, que é Echad. Eu não tenho como soletrar aqui ou colocar aqui para vocês como está escrito no hebraico, né? É um
é uns riscos, né? Uns risquinhos ali, que significa Echad. Um substantivo coletivo que demonstra unidade, usando somente quando se trata de uma unidade em sentido composto, absoluto. Vejamos alguns exemplos, né? Em Gênesis, no capítulo... Fernanda, minha nora, entrou agora também. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, Moisés empregou essa palavra ao descrever o primeiro dia da criação. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã o primeiro dia. Ou seja, né? Então você veja que já mostra aí esse composto absoluto. E foi na tarde e amanhã, o dia primeiro. A palavra traduzida nesse texto por primeiro é o termo hebraico Echad, né? Que é plural. Isso, que é plural. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus instruiu o marido e a mulher e tornaram-se dois numa só carne. Aqui, novamente, a palavra hebraica é Echad. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Amém. Só carne. É uma só carne. Em Esdras, capítulo 2, versículo 64, lemos que toda esta congregação junta foi de 42.360. Então vamos ver. Esdras, capítulo 2, versículo 64. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Só os 64? Sim. A palavra aqui traduzida por toda é Echad. Evidentemente, Echad é sempre usado para indicar unidade coletiva. Uma unidade em sentido composto. Né? Então, o Shema deles é composto. É composto. O profeta Jeremias fez uso da mesma palavra para denotar uma unidade composta. Em Jeremias 32, 38 e 39. Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Depois de examinar o tema com atenção e minúcia, chamamos a atenção o fato de existir outra palavra hebraica com o mesmo teor de unidade absoluta. Essa outra palavra hebraica é Y-A-H-I-D. Yahid, né? Yahid. A mesma usada em Gênesis 22, 2. Vamos lá. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Amém. Veja então aí essa outra palavra mesma usada que é Yahid. Segundo Bancroft, essa palavra não é usada nunca no hebraico para expressar a unidade da divindade. Pelo contrário, emprega-se Echad, que indica a unidade composta. Essa palavra, então, a palavra Yahid, não é mesmo, não é no hebraico para expressar a unidade da divindade. Então, eles empregam a palavra Echad.
Assim vemos que os escritores sagrados dispunham de duas palavras hebraicas à sua disposição que podiam escolher quando desejavam comunicar a verdade sobre a natureza de Deus. Indicações mais claras dessas distinções pessoais podem ser lidas nas passagens que se referem a YAHWEH e a Yahvé, né? Que é ao anjo do Yahvé. Você vê? Ao anjo do Yahvé, sendo ele mesmo Deus, a quem ele atribuiu títulos divinos e a quem se rende adoração divina. Que é quando aparece o anjo do Senhor, Como né? quando aparece o anjo do Senhor. Então ele disse o anjo de Yahvé, ou o anjo de Yahvé. Isso é muito importante, né? Que a gente já ouviu falar de pessoas, né, que recebem adoração, que deixam as pessoas se prostrar a seus pés. Isso não está certo. Nem os anjos aceitaram isso. Quando o profeta João, né, o apóstolo João, se inclinou para adorar o anjo, ele falou, não faças tal. Eu sou teu conservo. Sou teu conservo. Mas quando aparece esse anjo, ele recebe Ele adoração. recebe adoração. É significando o Senhor. que ele é Deus. O anjo do Senhor. O anjo de Yahvé, né? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Então, se você vê alguém muito se proclamando muito santo, a ponto de receber adoração, foge dele, viu, gente? É engano. Com certeza, né? O quê? E a quem se rende a adoração divina, né? Esse mensageiro aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Em tais eventos, quando este ser aparece como um anjo ou homem, no estudo em apreço, denominaremos de teofania, né? Então isso é teofania. Quando ele aparece ou em anjo ou como homem. Teo significa Deus, né? Nos termos gregos, theos, Deus. E fânio, Phanio, né? Que significa, fânio, que significa aparecer. Então, Deus aparecer, né? Deus aparecer. Vale lembrar que a palavra hebraica M-A-L-A-K, que é malak, traduzida por anjo, você vê? Né? Quanta coisa a gente aprende, gente. Quanta coisa, né, a gente aprende. Muito bom. Significa simplesmente mensageiro. Quando essa palavra malak, né, é traduzida, significa simplesmente o mensageiro. Se trocarmos a palavra anjo nos textos em que o anjo do Senhor se manifesta como mensageiro, entenderemos que este enviado não é simplesmente um anjo qualquer. Antes é o próprio Yahvé. Ai, que lindo, né? Que lindo. Feliz quem viu ele. Já pensou você está no seu quarto? Já pensou você está no seu quarto? E aí ele aparece, Yahvé, o anjo do Senhor. Aleluia. Se fosse apenas um mensageiro do Senhor, seria então distinto do próprio Senhor. Entretanto, encontramos várias passagens nas Escrituras em que o anjo do Senhor é chamado de Deus ou Senhor. Vejamos. Abraão recebe ordens de Deus para sacrificar seu filho, Isaque, no lugar em que o Senhor iria mostrar, né? Em obediência, Abraão foi ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, ou para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, ou seja, mas o próprio Deus, né? O próprio Deus lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: oh, glória a Deus, não dá nem para a gente ir, né? Eis-me aqui.
Não estendas a tua mão sobre o moço, e nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu próprio filho, o teu único, né? O teu único. Veja bem, uma coisa para a gente entender aqui é o seguinte: quando ele fala assim, agora sei que temes a Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas, conhece o coração, mas ele prova o nosso coração. Para nós mesmos. Quando ele está falando, agora sei que temes a Deus, ele está dizendo o seguinte: o seu coração, né, se manifesta com temor, para que o próprio Abraão soubesse que ele mesmo colocou Deus em primeiro lugar. Né? Que coisa linda, porque Deus já sabia. Ele disse, agora sei que temes a Deus. Ele sabia que Abraão, mas ele fez isso para mostrar para Abraão, mostrar para ele que ele temia a Deus. O próprio Abraão se conscientizar de que realmente ele temia a Deus e que Deus estava em primeiro lugar no seu coração. Prazer ter aqui o Clécio. Deus abençoe a sua vida, Clécio. Espero que você tenha a porção do Senhor no seu coração aí através desse estudo. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Ao final, Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o monte daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Que lindo! Nós também vimos. Nós precisamos, porque às nós vezes somos estamos salvos. lutando no vale e possamos entrar no Peniel de Deus. Aleluia. E ver Deus face a face. Glória a Deus. Ele está presente aqui. E a gente sente a sua presença no nosso coração. Moisés, ao se encontrar inesperadamente com este mensageiro de Deus no Monte Sinai, é surpreendido. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para cá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. Veja só, né? Então, o próprio Deus, nós estamos falando do Senhor, falamos do anjo do Senhor, que na realidade é o próprio Deus que se apresenta como anjo ou como homem, quando ele chega lá também para falar sobre a gestação de Isaac, ele aparece ali no meio nos três, e era o Senhor que estava ali com eles. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Está aí também o meu genro, o Ricieri também, está aí nos assistindo. Mas é maravilhoso a gente ver, olhar isso, né? Porque logo em seguida o Senhor fala assim, olha, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. E tem muita gente que às vezes acaba colocando o local, o lugar, como objeto de um lugar de santidade, quando era o próprio Deus que estava ali. Ou seja, ele disse, esse lugar é o lugar da presença que é santo. Não era o monte que era santo. Nem a sarça. Não era a terra que era santa, nem a sarça que era santa. Mas ele mostra que Moisés estava diante de Deus, do santo do santo. E ele diz, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Olha, tem uma coisa maravilhosa aí, sabe? Porque os nossos pés, eles é que fazem o primeiro contato com a terra, né?
A sandália, ela neutraliza o nosso contato com a terra, o sapato. Mas descalço, ele une o corpo com a terra. Então Deus diz assim, o lugar que você está pisando é santo. Então ele tira a sandália do pé e une, né, o seu corpo com a santidade. Meu Deus, a santidade de Deus, que maravilha. Que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Ô Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Em muitas passagens, o anjo do Senhor é chamado de Senhor Yahvé, né? Aqui ele fala que as pessoas chamam. Não é correto usar o nome Jeová, mas as pessoas chamam de Senhor Jeová, né? Mas não tem nos escritos a palavra Jeová, como já estudamos em outra aula. Em outras aulas, se você ainda não viu, vai lá nos nossos vídeos lá no YouTube e entra lá nos nossos vídeos no YouTube que está lá. Vem estudar comigo, @emcasa, e entra e pesquisa que você vai ver os nossos vídeos dos nossos estudos e estuda lá com a gente, né? E nós falamos sobre esses nomes, os nomes de Deus. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos de asmos. Então subiu fogo da lenha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Isso foi do Sansão, né? Isso foi de Gideão. Gideão? Gideão, né? Que Gideão, então, pede prova ao Senhor, ele põe lá, então, os bolos em cima do penhasco lá, e ele vem com o cajado e toca, e aquele fogo, o anjo do Senhor desaparece dos olhos dele. Que visão maravilhosa, gente. Quem não gostaria de ver isso, né? Oh, meu Deus. Eu acho que eu não suportaria não, viu, gente? Eu acho que não. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, ou Yahvé, né? Senhor Yahvé, que eu vi o anjo do Senhor face a face, né? Estão com medo de morrer, né? Em outro momento, por que o temor? Porque em outro momento, quando Moisés pede para ver a face do Senhor, Deus diz assim: ninguém viu a face do Senhor e permaneceu vivo. Tamanho era o medo que eles tinham de ver. Eu deduzo aqui que eles não morreram porque eles, na realidade, não viram o rosto, né? Que se visse o rosto e a glória de Deus, talvez não suportaria. Mas eles viram Deus ali porque descobriram posteriormente que Deus esteve ali. Porque quando viu que queimou o bolo e comeu, e também a vitela que ele colocou ali, né? Depois ele falou: ai, Senhor, eu vi Deus face a face. A pessoa, né? Coisa maravilhosa. Já no caso de Moisés, ele pediu especificamente para ver. Mostra a tua face. Mostra o teu rosto. Já pensou? Ah, Senhor, misericórdia. Mas o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas. Olha só o que Deus falou: não morrerás. Olha, Jesus. Pensa nisso, gente. Deve ser tremendo. Deus aparecer para você. Deve dar uma coisa temor, dentro de nós tão grande, um temor tão grande, que a gente pensa que vai morrer mesmo. Ele pensou que ia morrer. Mas Deus disse assim: não tema, você não vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até esse dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas, que está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 21 a 24, que é essa narrativa que eu falei aqui para vocês, né, quando Deus está falando com ele. Também é chamado de maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá:
ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Parece assim que eles já sabiam que esse anjo aparecia, né? Eles já sabiam, porque tanto eles falavam, é o anjo do Senhor, não é ele. Na realidade era uma dedução, né? É, Porque ele deveria ter uma característica um pouco peculiar, né? Diferente dos outros anjos que eles viam. Porque quando a Bíblia fala que apareceu os três, diz que né? um deles tinha o semblante dos deuses. Fala dos deuses, né? Glória a Deus. Aí, e disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? E disse, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu nem sei onde é que eu parei aqui, né? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e a sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá. Quer dizer, só foi uma única vez. Tá bom demais, né? Tá bom demais. E a sua mulher. E conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Né? Olha só. Quem somos nós, gente? Nós não somos nada. Deus é tão santo e tão maravilhoso, tão tremendo. Não dá para descrever, nem tão pouco para vocês aí, a sensação que nós estamos sentindo aqui. Lendo sobre tudo isso. Lendo sobre essa maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É um estudo, não é um culto. Então, senão a gente já estava falando língua aqui, falando tudo. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Nesse texto, o anjo declara o seu nome secreto. Todavia, a palavra maravilhoso que aqui está oculta se revela em Isaías capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Tô vendo você, Cidinha. Já estava sentindo a sua falta. Falei, não vi mais a Cidinha. Ela está falando que o culto é mais tarde, a Cidinha está falando. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Porque, né, aqui nessa versão deles ele fala assim, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus, glória a Deus. A revelação progressiva de Deus vai se tornando inteligível conforme sua vinda à Terra. Tá difícil, viu, irmãos? Tá difícil.
Ai, Difícil. ai. Pelo profeta Malaquias, eis que eu envio o meu mensageiro, que se refere a João Batista, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor Jesus Cristo, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, Deus Pai, glória a Deus, ele vem. Deus. Ele vem. Olha, glória a Deus. É sinal que Deus está se agradando disso, né, irmãos? Deus está se agradando disso. Já está na hora? Tá, né? Falta um Já minuto, perdi vai. até a estribeira aqui, já perdi até tudo. Vou terminar só esse tópicozinho aqui. Analisando essa passagem da Escritura, uma das principais autoridades dos Estados Unidos sobre a história dos judeus, línguas e costumes do Antigo Testamento, Charles L. Feinberg, afirma que o mensageiro é, sem sombra de dúvidas, João Batista. Mateus 3, vamos ver. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 11:10. Aleluia. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E por último, vamos ver lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. E aí eu termino aqui. E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava conosco? Ele está falando conosco. Vou passar aqui para minha esposa, que também está cheia da glória de Deus aqui, está se Glória a alegrando Deus. do Senhor, é muito maravilhoso. Olha lá. Ué, Boa tarde. Tudo isso, né, queridos, a gente dá os versículos e fala tudo para mostrar que isso aqui é uma doutrina, é a doutrina bíblica. Então aqui estão as provas de que Deus é trino, sobre a trindade de Deus. Então você tem que ouvir e tentar entender tudo isso, sabe? Para saber que ter dentro do coração essa doutrina tão séria, né? Porque há muitas heresias que falam que não aceita a triunidade de Deus. Também tem uns que dizem que só tem Jesus lá no céu. Tem muita coisa que se diz errada por aí. Então é por isso que tem esse estudo todo aqui para falar para você que Deus é trino, que são três, que já apareceu o anjo do Senhor e que o nome de Deus já é um nome composto, né? Esse mesmo autor que cresceu em um lar judeu ortodoxo e estudou hebraico e assuntos afins durante 14 anos, como matérias preparatórias para o rabinato, admitiu que esse anjo do concerto, entre parênteses aliança, é a autorrevelação de Deus. Ele é Senhor em pessoa, ele é o Senhor em pessoa, o anjo do Senhor da história do Antigo Testamento, o Cristo pré-encarnado das muitas teofanias, aparições de Deus em forma humana, nos livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que evidenciamos é o caráter progressivo da revelação divina em relação à unidade composta do Deus de Israel. Então, no Novo Testamento vai progredindo essa revelação do Deus Trino. Agora, em negrito, provas no Novo Testamento.
Inicialmente, precisamos esclarecer que o nome de Deus é uma polissemia, ou seja, que tem muitas significações. Então, polissemia que significa que tem muitas significações. Quer dizer, significa muitas coisas. Nas Escrituras é aplicado ao Pai, em Gálatas 1:1. Gálatas 1. São muitos versículos, viu? Gálatas. 1. Você é mais rápido que eu, hein? É porque é meu celular. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui já fala de 2. De 2. Né? Agora vamos a Efésios 6:23. Efésios 6:23. Deixa eu falar os montes de versículos, Jorge. O que você acha? E aí você lê alguns. Você que sabe, né? Ó. Eles têm que anotar tudo, né? Então vamos anotar. Ó, Efésios 6:23. Depois, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Só escreve. Colossenses 3:17. Colossenses 3:17. 1 Timóteo 1:2. 2 Timóteo 1:2. Tito 1:4. 1 Pedro 1, versículo 2. 2 Pedro 1, versículo 17. 2 João 1, versículo 3. Judas 1, versículo 1. Então, Jorge, agora lê o Efésios. 6:23. Isso. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também 1 Timóteo. Qual o 1 Timóteo é? 1:2. Capítulo 1, versículo 2. E a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, todas essas referências vão falar dos dois. Do Deus, né? Pai e de Jesus Cristo. Da mesma forma como é aplicado ao Filho. 1 João 5:20. 1 João 5:20. É epístola, né? Uhum. Primeira epístola de João 5:20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, de novo, aqui fala que Deus está vivendo em Jesus Cristo, né? Que é a vida eterna. Agora, o Espírito Santo, Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Glória a Deus. 3 e 4. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Olha só. Então, o pecado dele foi tão grave porque ele mentiu ao Espírito Santo. Não foi a Pedro. Ele mentiu ao Espírito Santo. Ele morreu na hora. E também ao diabo. Então, gente, vocês estão vendo que
Aqui, nesses versículos, já falou dos três, né? E também ao diabo, segundo Coríntios 4:4. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, gente, para muitas pessoas tem que guardar isso no coração. A palavra de Deus diz assim que esta era, não só a que eles viveram, mas a que nós vivemos, era perversa. Perversa. Não podemos esperar nada dela. Nada. E o diabo tira a imagem da glória de Cristo. A fim de que cega o entendimento, a fim de que eles não conheçam o evangelho da glória de Cristo e a imagem que é a imagem de Deus. De Deus. Dessa mesma forma, ocorre com relação ao nome Iavé, que pode ser aplicado ao Pai. Salmo 110:1. Salmo 110:1. Salmo 110:1. Tá uma chuvinha boa aqui. Só falta pipoca. Salmo de Davi. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarde enquanto os teus inimigos façam um objeto de descanso para os teus pés. Então aqui aplicado ao pai, né? Agora ao filho. Isaías 43. Nós estamos lendo a versão King James, viu, irmãos? A versão que nós estamos lendo é a King James, é a mais próxima dos originais. Qual que você falou agora? Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Então, aqui a gente está falando nas provas que tem do Novo Testamento e sobre a polissemia das significações do nome de Deus. Há uma voz que clama, em meio à terra desértica: preparai o caminho de Iavé, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Agora, ao filho, esse é o filho, com Mateus 3:3. Mateus 3:3. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A Cida já se empolgou aqui, ó. Diz que a pipoca com demerara. Ah, o amendoim com demerara. É muito isso bom. É bom, viu? Vou cobrar, hein, Cida? E ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1-3. Ezequiel 8, de 1-3. Ezequiel. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano de cativeiro, eu, os anciãos e líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Yahvé, o Eterno, veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente. Olha que coisa. Que lindo, né? E dali para cima, sua figura era um resplendor muito superior. Veja só, muito superior ao metal mais brilhante. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço. Ele não sabia nem se era um braço, né? E pegou-me pelos cabelos. E de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus.
Então até aqui quanto? ele Até o 3? fala, Até o 3. aqui ele fala que é o próprio Espírito Santo, né? Que ele não sabia se era parecia um braço, né? Mas Pegou ele pelos cabelos. vê que ele tinha forma. Ele tinha uma forma. A gente não sabe identificar exatamente como ele também não. Ele viu fogo, ele viu da cintura para cima, ele viu uma coisa incandescente. E da cintura para baixo, algo superior em brilho ao mais metal brilhante. Incomparável, Deus né? incomparável. Incomparável. Oh, Jesus. 2 Coríntios 3, Glória a Deus. 17 e 18. É assim, né, queridos? A gente fala de Deus e o coração enche, né? Fica difícil falar, porque o nosso espírito vai se enchendo do Senhor e a gente transborda. É 2 Coríntios o quê? Ah, não é Coríntios, não. É Colossenses. Não, é Coríntios, sim. É Coríntios, né? Não. 3, 17 e 3, 18. 17. Oh. Aleluia. 3, 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Aleluia. Aleluia. Mas todos nós, com que a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme sua imagem. Estamos sendo transformados com glória crescente, né? Crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Amém. Então a gente é transformado, né, de glória em glória. É no Novo Testamento que temos a revelação mais completa da Trindade. As pessoas da unidade composta da divindade surgem separada, sendo exposta com mais clareza aos fiéis na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então aqui vai falando mais claramente, né? O Pai, o Filho, não, o ministério daquilo que era implícito se torna explícito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo surgem no Novo Testamento como o Deus universalmente reconhecido entre os crentes. Há várias passagens na palavra de Deus que ensinam que há somente um Deus. E há somente um Deus. Segundo Reis, aqui também são vários versículos, queridos. São várias referências, né? Várias referências. Segundo Reis. Então vamos ler pelo menos 2 no Velho e uma no Novo, tá? Vamos lá. Segundo Reis. Segundo Reis 19 e 15. Segundo Reis 19, 15. versículo 15. Glória a Deus. Em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que está sentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o Rodrigo também está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Agora, Neemias 9:6. Neemias 9:6. Só tu, Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Agora, Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só.
Amém. Entretanto, pela revelação bíblica, o único Deus existente se revela como uma unidade composta de 3 pessoas distintas. O Novo Testamento deixa evidente aquilo que era um grande mistério, a Trindade. Que lindo, né? Então, o Novo Testamento desvenda, mostra claramente quem era que estava agindo o tempo todo na terra, desde a criação até agora, até Jesus chegar, que era os 3 ali, né? Que a gente viu as teofanias, assim vai. Então, o Novo Testamento revela o grande mistério, a Trindade. Conhecemos Deus segundo o que ele se fez conhecer, pois não há como o homem, em sua humanidade, conhecê-lo, a menos que ele se revele às suas escrituras. Reconhecemos que a Trindade vai além da razão, mas não contra a razão. Não há contradição, embora não tenhamos compreensão total. Nosso intuito aqui é simplesmente demonstrar como estão reveladas nas Escrituras as declarações e demonstrações da doutrina da Trindade no Novo Testamento, como segue. Aí ele vai agora falar a todos, né, do batismo de Jesus. Mas sabe, irmãos, a gente lia quando a gente era jovem, e Jorge, o meu irmão, minha cunhada, um livro Há do... pouco tempo atrás, viu? Há pouco tempo, que era do Meyer Pirman, que é um judeu. Meyer Pilman. Meyer Pirman, né? É. Que chama-se Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E esse livro falava sobre a Trindade e ele dava alguns exemplos muito lindos. Que ele fala que essa marca de Deus, da Trindade, está em tudo na natureza. Por exemplo, num floco de neve. Fala assim que o floco de neve, ele é totalmente, se for olhar de pertinho, ele é sextavado. Ele é todo marcado pela Trindade. Então, na natureza revela essa Trindade de Deus. A marca dele está em tudo. A marca dele ser trino, né? Então, vamos agora no batismo de Jesus. Em negrito. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse versículo está em Mateus 3, 16, 17. Então aqui a Trindade se revelou, né? Porque estava ali Jesus sendo batizado, o Espírito veio como forma de pomba e o Pai falou nas alturas: Este é meu Filho amado. O Deus Pai fala do céu, o Deus Filho é batizado e o Deus Espírito Santo desce do céu para pousar em Jesus. Na grande comissão agora, né? Outro negrito, na grande comissão. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse versículo está em Mateus 28, 19 e 20. Então, aqui, foi Jesus quem falou, né? Para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que faz oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus só ensinou o batismo, né, Jorge? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é para ele, né? É para ele. Deus inteirinho. Nessas instruções de despedida fornecidas por Jesus, deu aos discípulos na fórmula batismal, temos seu testemunho definido sobre a Trindade. Essa é muito forte, né? Na bênção apostólica, agora. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13, 13.
né? Wayne Gruden faz uma distinção merecedora de apreciação ao expor que os autores do Novo Testamento geralmente usam o nome Deus, Theos em grego, para se referir ao Deus Pai, e o nome Senhor, Kyrios, para referir-se ao Deus Filho. Sendo assim, em 1 Coríntios 12, 4 a 6, temos evidências da doutrina da Trindade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Interessante, né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui falou dos três, né? De tudo que ele faz, ó. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Aqui no caso, Kyrios, né, Fernanda? A Fernanda é da igreja que chama Kyrios. E há diversidade de ministérios, não, de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A ele a glória eternamente, amém. Semelhantemente em Efésios 4, 6. Aqui vai falar. Vai falar, né? E se evidencia a distinção das três pessoas da divindade. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui acabou, né? Vamos ver. Acabou esse capítulo 7. Já deu, Jorge, o horário? A gente já... Agora vamos aos recados, né? Vamos falar, conversar. E que vocês estejam todos debaixo da graça do Senhor. Meus irmãos, como é bom estudar a palavra do Senhor. Na segunda-feira, nós vamos entrar no capítulo 8, que vai falar sobre a base da Trindade. Então eu quero desafiar você a convidar seus irmãos, amigos, a estudar conosco, a não perder essa oportunidade. Sabe, o diabo é o único interessado em que você não conheça a verdade da palavra de Deus. Então, justamente no horário em que você for pegar para assistir, vai acontecer um monte de coisas para impedir, mas seja perseverante, porque é com luta que nós conseguimos. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por violência, ou seja, a gente é tomado à força, é tomado à força, porque eu luto contra mim mesmo para buscar o conhecimento de Deus, e você luta contra você mesmo para buscar o conhecimento de Deus. Então eu estou desafiando você a convidar amigos e também eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, se inscrever lá no nosso canal do YouTube para uma divulgação mais extensa. Se inscreva lá, você vai localizar o meu canal colocando lá vem estudar comigo @em casa. E aí, quando você colocar isso lá, vai aparecer todos os vídeos. E você pode indicar, inclusive, para os seus amigos, desde a primeira aula até a aula de hoje, que é a 11ª. Então, eu quero agradecer a sua companhia. Hoje à noite nós vamos ter aqui, então, nosso culto em casa, né? A igreja online, ela vai estar online, né? Então, porque a igreja somos eu e você, reunidos na presença de Deus, aprendendo uma nova forma, um novo tempo, uma nova maneira de nos colocarmos diante de Deus. Porque as nossas limitações são muitas, mas você não está impedido de entrar na presença do Senhor. Sabe? A gente não pode deixar que o diabo venha arrumar desculpa para nós, né?
eu não estou cultuando porque não estou indo na igreja. Gente, a igreja está indo na sua casa. Os cultos estão indo na sua casa. E você vai estar se alegrando de Deus, aprendendo uma nova maneira, um novo jeito da igreja adorar a Deus na terra nos dias de hoje. Então, eu convido você hoje à noite, nós vamos ter um culto maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Se eles não tiverem, né, culto nas igrejas deles, se né? vocês não tiverem Os que não podem ir, culto, né? vocês não puderem ir, nós não queremos atrapalhar o andamento das instituições, né, denominadas como igreja, a qual você pertence. Mas se você estiver livre, ou se você não estiver livre, tiver um compromisso, mas também você pode ver depois. Né? Também vai estar lá. Nós encaminhamos o vídeo, mas também colocamos ele também no Facebook. No Facebook não, no YouTube. Amém? Olha, fico muito feliz da sua companhia. Nos alegramos muito na presença de Deus aqui. Foi um dia, uma sexta-feira cheia e plena da presença do Senhor. E eu quero que você tenha um final de semana abençoadíssimo para a glória e honra do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela alegria da tua presença em nosso meio aqui nesta tarde. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos e que eles sejam frutíferos no conhecimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.